Irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja o texto da palavra conhecido. Quero trazer essa meditação para os nossos corações nesta noite, sendo o último dia do ano, uma palavra voltada para esse propósito. Trouxe aqui um tema: como superar as expectativas nesse próximo ano. Vamos ler esse texto, depois nós vamos discorrer aquilo que o Senhor tem para nós. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 14. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhes respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, o irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é um profeta que devia vir ao mundo. Amém. Somente até aqui, até o versículo 14. Oremos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de poder ler a tua palavra e poder estar aqui juntamente com a tua igreja nesta noite. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para ministrar no meu coração, no coração da tua igreja nesta noite. Me esconda atrás da tua cruz, Senhor. Não sou nada sem o teu Espírito Santo, mas que toda palavra proferida, Senhor, seja dirigida pelo teu Espírito e todos nós possamos sair daqui alimentados com esta palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu já falei para os irmãos sobre o tema, como superar as expectativas. Começar o ano, talvez, é simples, rápido. Daqui a pouco, 1 hora e um pouquinho, nós já vamos estar dentro do ano de 2022. Mas como será o dia 31 ou 30 de dezembro de 2022? Alguém pode me dizer alguma coisa sobre esta data? Ninguém. Ninguém aqui tem condições para adivinhar o que vai acontecer neste ano de 2022. Porque nós somos limitados. Só que nós servimos um Deus, nós acreditamos em um Cristo, que Ele nos garante através da sua palavra. Se nós andarmos nos preceitos dEle, andarmos nos seus caminhos, se nós realmente amar a Ele acima de todas as coisas, nós temos a garantia de que nós passaremos e nós atravessaremos e nós chegaremos lá. Esse Deus nos garante. E como é bom quando nós temos esta certeza. Como é ruim, né, nós começarmos um ano sem uma perspectiva, sem saber como é que vai ser. Não, quando nós olhamos para a palavra, humanamente falando, nós não temos condições de adivinhar, não, vai ser bom, não. Nós falamos que vai ser bom, vai ser abençoado, porque nós temos um respaldo. E qual é o respaldo? Deus. Deus vai estar comigo. E quando nós temos esse respaldo de Deus, da palavra de Deus,
nós vamos atravessar os momentos difíceis dando glória a Deus, os momentos alegres dando glória a Deus, porque nós sabemos que nós estamos em um mundo caído. Esse mundo caído, às vezes, nós passamos por algumas dificuldades essas que você não planejou hoje no primeiro dia. Daqui a pouco vai ser o primeiro dia, né? Você não planejou passar, mas devido às circunstâncias, talvez devido a algum problema que aconteceu na família, você poderá passar por alguma situação que você não tinha pensado. Mas quando você começa o ano dizendo assim: esse ano vai ser uma bênção, porque Deus vai me ajudar. Esse ano vai ser um ano de vitória, porque Deus vai me ajudar. Quando chegar o momento de crise, você vai lembrar das palavras que foi ministrado no seu coração. Você vai lembrar do compromisso que você fez com Deus, de adorar a Ele, independente da circunstância. Você vai passar momentos difíceis, dando glória, alegres. Porque o segredo não é você começar, o segredo é você terminar. Começar é fácil, quero ver terminar, não é verdade? Eu quero ver você terminar dando glória a Deus e poder estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de cada um que está aqui. Porque se você está aqui nessa noite, porque você reconhece que existe um Deus que governa a sua vida. Você reconhece que você está aqui hoje porque Ele te deu vida, Ele te deu sabedoria, Ele te deu condições de trabalhar, Ele prosperou a sua vida. Você reconhece isso, porque senão você não estaria aqui. Peça a Deus para que isso continue no seu coração, sempre dependendo do Criador de todas as coisas. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós falamos assim, como superar as expectativas em 2022, eu não tenho outra palavra para você, eu não tenho uma palavra aqui de um coach, eu não tenho uma palavra de sabedoria humana, mas eu tenho uma palavra bíblica para você. E a palavra bíblica, ela supera qualquer palavra, qualquer palavra. Então, olhando para esse texto, a introdução aqui, os 3 primeiros versículos, nós vamos ver Jesus. Ele partiu para outra margem do Mar da Galileia, e ali naquele contexto, conforme nós lemos aqui, eles estavam no contexto da festa judaica, a festa da Páscoa. E geralmente nesse contexto, muitas pessoas iam para Jerusalém. Muita gente, de todas as regiões, iam para Jerusalém. Então, quando Jesus estava passando pelo caminho, por ter muita gente ali devido à festa, muitas pessoas também estavam seguindo a Jesus. E quando nós vamos ver o texto, tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então poderia contar aí umas 10.000 pessoas ou mais, seguindo Jesus. Então a primeira lição que nós tiramos aqui, para nós superar as expectativas, é preciso enxergar a realidade que estamos enfrentando e tomar decisões relevantes. Olha bem a frase, grave. É preciso enxergar a realidade que nós estamos enfrentando e tomar decisões relevantes. Qual a realidade que nós estamos enfrentando? Economicamente falando, politicamente falando, ela é boa? Né? Alguns podem dizer assim, não está bom, né? Mas outros vão dizer, não está bom. Nós estamos vivendo, nós estamos querendo sair de um tempo de pandemia, né? Um vírus que afetou, que matou muita gente. Muitas pessoas ainda estão amedrontadas com isso. Então, nós temos que enxergar além disso, né? Enxergar a realidade, mas não parar diante da realidade, mas colocar diante desta realidade alguém que é superior, amém? E assim nós podemos dizer: vai ser uma bênção o ano de 2022. É preciso enxergar a realidade que estamos enfrentando e tomar decisões relevantes. Quando nós olhamos para o texto que nós vemos, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele olhou para a multidão. Amém? Jesus estava diante de um problema, entre aspas. Jesus estava caminhando e uma multidão seguia, cerca de 10.000 pessoas. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 10.000 ou mais. Então Jesus, ele enxergou a realidade que ele estava vivendo ali, e ele tomou uma decisão
relevante. Qual foi a decisão que Jesus tomou? Uma decisão de alimentar aquele povo. Jesus poderia ter tomado uma decisão que talvez qualquer um de nós aqui tomaríamos, como assim alguns discípulos deu essa sugestão: Senhor, dispensa essa multidão, para que eles vão para casa, para que eles vão nas aldeias vizinhas e possam comer alguma coisa. Talvez essa seria as nossas decisões quando nós estiver, diante de uma situação complicada. Mas não, quando nós enxergamos a realidade que nós estamos vivendo, veja bem, você vai entrar no ano de 2022 e tudo pode ser muito melhor se nós realmente olhar para a situação e não baixarmos a cabeça, nós olharmos para a situação e fazer desta situação complicada uma oportunidade para que você possa superar diante daquilo que o Senhor vai te orientar nessa noite. Porque se você tem Deus na sua vida, se você acredita em Deus e sabe que esse Deus é o Criador de todas as coisas, é o dono do ouro e da prata, é o dono da vida, é o dono de tudo, se você está com Ele, meu irmão, você está nas mãos certas. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Amém? Então o ano, ele pode começar difícil para muitas pessoas, para quem não tem Deus. Mas para você que tem o Espírito Santo, olhe a realidade, sim, não ignore a realidade. A realidade está aí, posta para todos. Mas você não vai baixar a cabeça, você vai erguer a cabeça, porque quem está com você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? É muito maior. Nós precisamos disso. Jesus nos ensina a enfrentar os desafios analisando e projetando. Jesus olhou para a multidão, ele já tinha em mente, porque o texto nos diz aqui que ele perguntou para Filipe: onde compraremos? Mas ele fez essa pergunta para prová-lo. O texto está dizendo que Jesus fez para prová-lo, porque já tinha em mente o que ele iria fazer. Quer dizer, Jesus já tinha um projeto. Jesus olhou a situação, não ignorou a situação, mas ele já tinha um projeto. Então é isso que nós temos que fazer também. Vai começar o ano de qualquer maneira? Não. Elabora um projeto de vida. Elabora algo que você possa trabalhar em cima e coloca sempre Deus na frente dos seus negócios, na frente da sua família, e com certeza lá no mês de dezembro de 2022 você vai contar a vitória. Amém, querido? Você vai contar a vitória, porque é assim que nós cremos. Jesus nos ensina então a enfrentar os desafios analisando e projetando. Jesus nos ensina a projetar nosso novo ano olhando também para as multidões. Não pensa só em você. Amém? Jesus aqui, ele olhou para a multidão e teve compaixão dela. O que você pode fazer para melhorar a vida de alguém? Pense nisso. É muito melhor dar do que receber. A palavra de Deus diz: é muito mais abençoado quem dá do que quem recebe. Então, quando você doa, quando você abençoa, você é muito mais abençoado. Jesus nos ensina isso também, a projetar o nosso novo ano, olhando para as multidões, olhando para aqueles que estão necessitados. Jesus não via as coisas só espiritualmente, ele também se preocupava com a fome das pessoas. Jesus poderia, naquele momento ali, ele viu aquela multidão e simplesmente fazer aquela oração de crente que realmente não teme a Deus: vai com Deus, Deus abençoe vocês, mas não estende a mão, não ajuda. Jesus poderia ter feito isso, mas não é isso que ele nos ensina. Jesus olhou para a multidão, ele não só se preocupou espiritualmente, mas ele alimentou aquela multidão com muito pão e muito peixe. Então você também tem que se preocupar, sim, com a sua vida material. Não estou dizendo que você tem que olhar só para a sua vida material. Coloque sempre o espiritual em primeiro lugar, mas pense também em projetos. Vamos pensar em ganhar mais, em ser bem-sucedidos, porque esta é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos bem-sucedidos.
O único problema não é o dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é nós amarmos o dinheiro. A Bíblia não é contra o dinheiro, Deus não é contra você ser rico, você ganhar muito dinheiro. O problema é quando nós colocamos o dinheiro acima de Deus. Esse é o grande problema. Mas quando nós trabalhamos, nós projetamos, nós colocamos Deus à frente, nós honramos a Deus, nós honramos as pessoas que estão do nosso lado, com certeza Deus vai te prosperar ainda muito mais, aleluia. Jesus nos ensina também que o dinheiro não tem a última palavra ou solução. Por que eu estou falando isso? Porque um dos discípulos diz assim: 200 denários não era suficiente para alimentar essa multidão. Aquele discípulo já pensou logo no dinheiro, a quantidade que ele iria gastar. Olha, 200 denários não daria. 200 denários era 200 diárias de serviço, não falei a memória. Um denário era uma diária de um trabalhador na época. Então, Jesus nos ensina que nós não podemos colocar o dinheiro como última solução. Deus tem solução. Aquilo que o dinheiro não pode fazer, Deus pode fazer. Amém, querido? Então comece o ano pensando assim: eu sei que Deus tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Raquel leu esse salmo aqui, o livro de Jó. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então é preciso enxergar a realidade que estamos enfrentando e tomar decisões relevantes. Qual é a decisão que nós vamos tomar então no ano 2022? Vou tomar a decisão de buscar mais Deus, de amar mais o Senhor, de adorar mais o Senhor, de crer na sua palavra. Eu sei que o ano não pode ser tão fácil, mas para mim vai ser uma bênção, porque Deus vai estar do meu lado, Deus vai abrir portas, Deus vai derrubar as barreiras, Deus vai colocar os teus anjos para trabalhar ao meu favor. Eu creio nisso. Se você também crê, diga amém. Segundo lugar, ter a coragem e humildade de reconhecer nossas incapacidades. Olha que interessante. Se você quer ter esse ano abençoado, superar as expectativas. Superar. Quando eu falo superar, é ir além daquilo que você planejou. É ir além. Reconheça isso, né? Tenha coragem e humildade de reconhecer a sua incapacidade em certos momentos. Porque vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim: mas como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito. Você olha para o dinheiro também não resolve, né? Você olha para os bens que você tem, não resolve. Você não tem onde correr mais. Aonde você vai correr? Em Deus. Amém? Em Deus. Deus só pode estender a mão quando você reconhece: opa, o meu dinheiro não dá, os meus bens não dá, mas tem um que pode todas as coisas. É Deus. Aleluia! Filipe lhe respondeu, versículo 7: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço, para que cada um recebesse um pedaço. Filipe, ele não demonstrou aqui, ou melhor, ele demonstrou humildade. Ele reconheceu: olha, o dinheiro não dá, o dinheiro que eu tenho aqui não dá. Senhor Jesus, o dinheiro que nós temos, 200 denários, não dá para resolver o problema. Então Filipe aqui, no meu ponto de vista, ele demonstrou uma humildade. Ele viu que a capacidade de comprar dele não era suficiente para comprar pão para aquelas pessoas. Filipe foi testado por Jesus e ele foi aprovado em uma parte e reprovado em outra. Por quê? Por que ele foi aprovado em uma e reprovado em outra? Aprovado em reconhecer sua incapacidade diante daquele desafio. Ele foi aprovado porque ele viu que o dinheiro não dava conta, o dinheiro não resolveria. Ele foi aprovado. Mas aonde que ele foi reprovado? Não exercer sua fé em Cristo, que tem o poder de multiplicar. Quando Filipe foi questionado por Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus fez aquilo para prová-lo. Jesus esperava que Filipe falasse assim: Senhor Jesus, nós não temos o dinheiro suficiente, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode multiplicar. Jesus queria ouvir isso de Filipe.
Mas Filipe não foi aprovado nisso. Filipe simplesmente colocou a dificuldade, ou melhor, colocou diante de Jesus a sua dificuldade. Não tem dinheiro, 200 denários não é suficiente. Quer dizer, ele não olhou para Cristo como Deus, como aquele que multiplica, aquele que faz milagre. Então ele foi reprovado. Não é só reconhecer nossas incapacidades, devemos correr na fonte da possibilidade, Jesus Cristo. Talvez você até reconheça que você não é capaz, ou melhor, que você não dá conta, que você não tem o dinheiro suficiente, mas talvez você não vai atrás dele, não procura Deus, o dono do ouro e da prata. Aqui Filipe nos ensina essas duas coisas. Ele reconheceu, teve a humildade de reconhecer a sua incapacidade diante daquele problema. 10.000 pessoas aproximadamente, o Senhor não tem dinheiro. Só que ele esqueceu que quem estava do lado dele era Jesus. Talvez vai haver momento na sua caminhada desse ano, que você vai ter que tomar essa decisão, ter a coragem de reconhecer que você não é capaz, mas que tem um Deus acima de todas as coisas, que tem um Deus criador dos céus e da terra, que tem um Deus que multiplicou pães, multiplicou peixe, que tem um Deus que abriu o mar vermelho, que tem um Deus que fez cair maná do céu, que tem um Deus que amou você e eu de uma tal forma, segundo a palavra, que enviou o seu próprio filho para que morresse numa cruz, fosse sepultado, ressuscitasse ao terceiro dia. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve. Então, diante desse Deus, você não vai ficar parado, você não vai ficar prostrado, porque Deus te levanta se você reconhecer a sua incapacidade, se você reconhecer que você é incapaz em certos momentos. Vai pensar que não, vai falar que não. Todos nós passamos por esses momentos. Passamos ou não passamos? Todos nós passamos durante um ano. Aquele momento que você para, e agora? O que eu vou fazer? Não tem? Tem. Mas quando você está firmado em Deus, na palavra, você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai logo lá para o seu quarto e vai orar. E lá no seu quarto, como diz a palavra, feche a porta do seu quarto e em secreto fala com Deus, ou fala com o Pai. Em secreto o Pai te ouve e Ele te responde. Se você reconhecer isso, não tem nada que atrapalhe você, se você colocar Deus acima de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com os seus negócios, Deus se importa com a sua empresa, Deus, Ele quer o seu bem, amém? A única coisa que Ele não quer é que você adore estas coisas, mas adore Ele em espírito e em verdade, aleluia. Se você fizer isso, eu garanto para você que o seu ano de 2022 será um ano espetacular diante de Deus. Eu estou falando isso porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai prosperar se você crer na sua palavra e fazer exatamente como Ele está falando, aleluia. Crer, como nós pregamos aqui domingo passado, crer sem ressalva que Ele é soberano sobre todas as coisas, aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, para nós termos esse ano abençoado, superar as nossas expectativas, nós precisamos estar sempre preparados para eventuais surpresas da vida. Você vai pensar que, você está pensando que você vai passar o ano todinho sem vir nenhum probleminha? Não pense isso, tá? Ninguém aqui é brindado. No mundo tereis aflições. A consciência que nós temos que ter disso, que nós vamos enfrentar o ano com essa consciência. Nós vamos passar por algumas dificuldades, sim, mas Deus vai estar conosco, amém? A Bíblia vai dizer no versículo 8: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? André aqui, ele tinha um certo grau de envolvimento com a multidão, porque ele sabia quem era esse rapaz, quem era esse homem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Precisamos estar sempre preparados para eventuais surpresas. Aqui esse discípulo André, ele
guiado pelo Espírito Santo, posso assim dizer, ou talvez um dom natural dele, ele não estava ali só observando aquilo que Jesus estava fazendo, mas ele também estava observando a multidão. O único discípulo que sabia que alguém ali na multidão tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele analisou, ele estava preparado, podemos assim dizer nesse texto, ele estava preparado para uma eventual surpresa. E assim que você tem que estar também. Nós temos que começar e preparado, como diz um ditado popular, né? Sempre com uma bala na agulha, né? Sempre preparado para eventual surpresa. Sempre com uma reserva, sempre com caixa reserva. Podemos usar também esta expressão. André, ele tinha esse grau de envolvimento, por isso ele sabia. Então não comece o ano sem preparar a sua vida, a sua empresa, a sua família, para uma eventual surpresa. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Já se perguntou para você? Se acontecer isso, algo negativo na minha família, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou perder o controle? Você tem que estar preparado. Jesus estava diante de uma multidão, precisava de alimentar. Filipe só olhou para o dinheiro nós não temos, o que nós vamos fazer? Mas aqui agora André, ele demonstrou um pouquinho de água para mim, um pouquinho mais de responsabilidade ou envolvimento. Amém? E ele então aqui demonstra para nós que ele não estava ali só olhando a multidão e só vendo Jesus multiplicar os pães, ou só vendo Jesus fazer milagre. Não, ele estava atento, ele estava preparado para uma surpresa. André demonstrou um envolvimento com a obra de Cristo, e tinha uma opção diante da difícil situação. Irmãos, como diz, dá glória a Deus quando tudo vai bem. É muito bom. Muito obrigado, meu filho. Deus abençoe. Dá glória a Deus quando tudo está 1000 maravilhas. É muito fácil, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Mas e dá glória a Deus quando a situação começa a complicar? Só consegue dar glória a Deus quando as coisas começam a complicar aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo. Aqueles que entendem que tudo que nós possuímos aqui pertence a Ele. Nós somos apenas administradores. Se às vezes Ele quiser tirar, Ele tira, porque Ele é Deus. Mas o mais importante é a sua alma estar ligada em Deus, porque esse corpo um dia vai perecer, essa matéria vai morrer, mas a sua alma tem que estar preparada para encontrar com Cristo. Nós que servimos a Jesus, nós sabemos que esse mundo é passageiro para nós. Nós temos uma moral, nós não servimos a Cristo simplesmente pelas bênçãos que Ele pode derramar. Nós servimos a Cristo porque nós cremos em uma vida nova, em uma vida eterna. Nós cremos nisso. Então nós precisamos estar preparados para eventuais surpresas. E é até bom que nós começarmos assim, porque aí você não é pego de surpresa na realidade, né? Quando vem aquele impacto, aquela coisa, aquele vento, você vai balançar, mas você vai ficar firme. Epa, isso aqui já estava escrito que ia acontecer, mas vai passar. Amém? Vai passar. E se você continuar firme, Deus vai provar para você que realmente era só um ventinho, e atrás vem a bonança para você, vem a bênção. Amém? André, ele demonstrou um envolvimento. O rapaz que tinha o recurso, no meio daquela multidão tinha uma pessoa, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não saiu de casa. Olha que lição que nós tiramos. Ele saiu para seguir a Jesus, mas ele não saiu de mão banando, ele não saiu de qualquer maneira. Ele saiu levando o seu mantimento. Ele saiu preparado para uma eventual surpresa. Como que nós vamos enfrentar um ano então sem estarmos resguardados, sem estarmos preparados, sem planejarmos a nossa vida? Nós não podemos, senão nós vamos afundar o nosso barco.
Nós precisamos estar preparados. Nós estamos na caminhada com Jesus. Temos que estar preparados para eventuais surpresas. O menino aqui, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, porque ele era um homem preparado. Ele não saiu, eu vou atrás de Jesus, porque Jesus, ele faz tudo, não vou levar nada. Não é bem assim. Tem aquelas pessoas que acham que Jesus faz tudo, então ele não faz nada, não vai fazer nada, não vai acontecer nada nas nossas vidas. Aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Deus só faz o impossível. Aquilo que é possível para mim e é possível para você, você tem que fazer. Amém? Deus não vai mover a pedra, que é você que tem que mover a pedra. Lembra da história do Lázaro? Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus tinha o poder de tirar aquela pedra? Tinha ou não tinha? Ele podia só assim, a pedra saía. Ele tem poder, tinha, não, ele tem poder. Mas Jesus fez questão, tirai a pedra. Tira a pedra. Imagine que foi lá alguns homens, né? Porque a pedra era pesada. Não foi só um homem, foi 2, 3 ou 4 ou 5, não sei. A Bíblia não fala quantas pessoas foram, mas foram muitas pessoas ali para tirar uma pedra. Para quem? Para quem que ele estava tirando a pedra? Para Cristo, o Deus poderoso. Então, às vezes, o que está precisando é só você tirar a pedra, para que Deus ordene: sai para fora. Aleluia. Levanta. Só está esperando uma atitude sua. Em quarto lugar, querido, seguir as orientações ministradas em seu coração pela palavra de Deus. Olha aqui, como superar as expectativas. Isso é o que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você memorize. Quarto lugar, seguir as orientações ministradas em seu coração pela palavra de Deus. Você sabe qual o grande problema de muitas pessoas? Que às vezes a palavra não entra aqui dentro. A palavra não entra aqui, não é guardada. Às vezes nós só ouvimos, já sai ali fora, nós já esquecemos. Sabia que nós temos que gravar isso? Cria um hábito. Por isso que eu estou fazendo, não sei se os irmãos, eu comecei a fazer, eu vou tentar fazer se não esquecer, que eu também sou um pouco esquecido. O último domingo eu ministrei, e eu coloquei no grupo da igreja os 5 pontos que nós ministramos. Os 5 pontos que nós ministramos. Eu quero que você grave essas frases, esses pensamentos, porque é Deus ministrando no seu coração, no nosso coração. Quarto, seguir as orientações ministradas em seu coração pela palavra de Deus. Deus está falando hoje, Deus vai falar no próximo domingo, Deus vai falar no outro, Deus vai falar no outro. Guarde as palavras ministradas no seu coração. Acredite que aquele homem que está segurando o microfone naquele exato momento que você está ouvindo é um servo de Deus. Ele pode estar falando algo que vai mudar a sua vida, mas você tem que crer que esta pessoa é um enviado de Deus. Ele não está aqui brincando, mas ele está aqui com um compromisso de falar aquilo que Deus tem revelado ao seu coração para te abençoar e para nos abençoar. E o diabo tem feito muito, querido, para distrair as pessoas e não guardar as palavras. Não guardar as palavras. São muitas informações e você acaba não guardando as coisas mais importantes. Mas guarde isso. Segue as orientações. Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eles assentaram ou não assentaram? O povo estava faminto? Não estava com fome? Qual foi a orientação de Jesus? Assente todo mundo. Todos sentaram na grama verde. Eles ouviram a orientação de Jesus. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, partiu e deu para os discípulos distribuir. Jesus nos ensina aqui nesses 2 versículos que precisamos ser ordeiros.
ser organizados. Jesus simplesmente ele pegou os pães, multiplicou e pediu para que sentassem em grupo de 150. Organização. Como que nós podemos ser melhor no ano que vem? Como que nós podemos superar as expectativas? Organizar mais, elaborar mais, planilar mais, fazer planilhas daquilo que você está fazendo. Deus tem projeto? Tem, mas às vezes Deus não derrama sobre a sua vida, porque você não tem organização. Nós não temos organização. E aqui Jesus nos ensina que nós precisamos ter isso. Jesus poderia ter multiplicado os pães e jogado para cima assim, pega aí, vai pegando aí, porque tinha poder, não tinha? Quanto mais ele jogava, mais pão ia aparecendo, de qualquer maneira, jogando ao vento os pães e os peixes, para a multidão pegar, faminta. Não, Jesus é organizado. Jesus fez as pessoas sentarem de 100, de 50, na grama verde. Escute bem, grama verde, não é no chão, não é em qualquer lugar também para se sujar. Observe a organização. Ponha seu pouco recurso nas mãos de Jesus. Outra lição que nós tiramos aqui. Ponha o seu pouco recurso nas mãos de Jesus. Jesus tinha ali 5 pães e 2 peixes, quase 10 mil ou mais de 10 mil pessoas, mas ele deu graças e Deus multiplicou. A pior coisa que nós fazemos nas nossas vidas, a pior coisa é nós murmurarmos. A pior coisa. Quando você pega o seu salário, você olha assim, que salário michuruca, que dinheiro. Tem pessoas que falam assim, pasmem vocês, que miséria. Misericórdia, irmão, misericórdia. Está dando ordem para o diabo fazer o que quer na sua vida. Você tem que pegar o dinheiro e dizer assim, graças te dou, Senhor, por mais este recurso que o Senhor me deu. Não foi isso que Jesus fez? Diante do pouco, Jesus pegou e deu graças a Deus. Ele abençoou, e conforme ele abençoou, multiplicou. Então comece o ano colocando o seu pouco recurso, se é que é pouco, porque a Bíblia diz que o pouco com Deus é muito. Então você tem muito, você não tem pouco, você tem muito. E quando você coloca esse pouco que é muito nas mãos de Deus, Deus vai prosperar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Se você não dizer amém, é porque você não está acreditando. Amém. Se ficarmos olhando só para os recursos, escute essa, se nós ficarmos olhando só para os recursos, nunca vamos romper a barreira da impossibilidade. Porque a barreira da impossibilidade, ela está na questão de nós crermos sem ressalvas que Deus é soberano. Que Deus é soberano. Se você ficar olhando para o pouco recurso e dizendo, não dá, Senhor, não vai dar mesmo, mas não dá mesmo. Mas você pega o pouco recurso e você não olha para o pouco recurso, mas você olha para Deus, como diz a palavra, os meus olhos estão postos em ti, aleluia, e meus olhos estão postos em ti. Se os teus olhos estiverem em Deus, Deus vai aumentar, multiplicar o seu pouco, aleluia. Dentro desse ponto ainda, nunca murmura com um pouco, mas sempre dá graça. Jesus deu graça e entregou para repartir. Outra lição importante que nós tiramos aqui, Jesus não repartiu, olha bem, Jesus não repartiu os pães e os peixes. Ele só orou e deu graça. Quem que repartiu os pães e os peixes? Quem foi? Os discípulos. Não foi isso? Jesus ele orou, deu graças, multiplicou, só que ele ficou olhando os discípulos repartir. Ele deu aos apóstolos para repartir. Um evangelista fala de uma outra forma, quando Jesus foi questionado sobre a multidão. Jesus falou assim, dá-lhe voz de comer.
dai-lhe voz de comer. Então Jesus nos ensina aqui também nesse texto, seguir a orientação de Jesus, para você ter esse ano e superar essa expectativa, dai-lhe voz de comer também. Em outras palavras, abençoe pessoas. Lembra que nós começamos dizendo, é melhor dar do que receber. E às vezes você não é abençoado, você não tem as multiplicações sobre a sua vida, porque você vive com a mão fechada. Você não consegue abençoar ninguém, você não consegue adorar a Deus com as suas finanças, você não consegue adorar a Deus com aquilo que você tem. Deus espera que você também dai de comer a algumas pessoas, abençoe a casa de Deus, abençoe os famintos, abençoe aqueles que você pode abençoar, porque Jesus, ele nos dá esta ordem. Jesus, ele multiplica para você repartir. Amém? Não é Jesus que reparte, Jesus só multiplica. Quinto lugar, saiba administrar seus recursos. Para você ter um ano bom, abençoado, superar as expectativas, grave esse ponto. Saiba administrar seus recursos. Não desperdice a provisão de Deus. Tudo aquilo que entra na sua mão, seja 1.000, seja 2, seja 1 milhão, vem de Deus. Pastor, mas foi eu que trabalhei, foi eu que vendi, foi eu que comprei, foi eu que ganhei. Mas Deus te deu a vida, Deus te deu saúde, Deus te deu sabedoria. Tudo vem dele. Será que você conseguiria ganhar 1.000, 2.000, 1 milhão dentro de um caixão? Não. Se você consegue ganhar, porque você está vivo. E se você está vivo, essa vida pertence a Deus. Então, querido, nunca desperdice aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Os recursos, a provisão de Deus. Amém? Tudo aquilo que você tem é provisão de Deus para a sua vida. É Deus demonstrando para você o quanto Ele te ama, honrando você, porque você plantou. E quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Esse dia eu falei para a igreja aqui um assunto. Às vezes nós confundimos humildade. O que é humildade? Às vezes as pessoas colocam a humildade como pessoas que são pobres. Não é isso? Humildade é a pessoa que é maleável. A pessoa que ela aceita ser corrigida por Deus ou por outra pessoa. E essa pessoa nem precisa ser superior a você, pode ser até uma pessoa inferior, uma pessoa bem abaixo de você, mas se você é humilde, você ouve aquela pessoa, e você aprende com ela, e com isso, você é exaltado por Deus. Então, às vezes você acha, pastor, eu sou pobre, eu não tenho recurso, é porque eu sou humilde. Não, você talvez seja uma pessoa que não está sabendo administrar os recursos que Deus tem colocado na sua mão. Se você souber plantar, você vai colher. O que falta para muitos é saber plantar na hora certa, é saber fazer as coisas certas, é saber trabalhar. Deus abençoa todos, irmãos. Essa é chamada a graça comum de Deus. A graça comum que Deus derrama para todos. O sol brilha para todos. Mas a maior graça que eu tenho, que você tem, que também essa não depende da sua riqueza, não depende do seu dinheiro, é a graça especial. A graça especial é aquela que você entende que Jesus morreu na cruz por você, que você era pecador, agora você é um pecador arrependido. Esta graça não são todos que alcançam, são poucos. E essa graça especial, ricos alcançam, pobres alcançam, no bom sentido da palavra, porque essa graça, ela depende da ação do Espírito Santo na sua vida, amém? Mas quando você olhar para esse texto que está sendo ministrado na sua vida nesta noite, não desperdice a provisão, saiba plantar, não desperdice a semente, não desperdice a semente. Eu ministrei uma palavra que já faz tempo, faz anos, sobre lançar o pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas. Nessa mensagem eu pesquisei na época. Os judeus, na época, eles tinham muita dificuldade na seca. Então eles plantavam, colhiam e guardavam em vasilhas, em tambores, as sementes. E eles iam comendo aqueles grãos de trigo. E quando ia aproximando a época da chuva de novo, estava seca, tinha chuva, e o alimento estava acabando,
E quando chegava lá no finalzinho, eles paravam. Às vezes passavam até fome, porque eles sabiam que eles tinham que plantar de novo. E aí quando chovia, ele jogava a semente nas águas, e aí quando as águas baixavam, aquela semente brotava. Então eles sabiam administrar a provisão de Deus. Deus deu para eles uma semente, eles plantaram, colheram, mas eles não comeram toda a semente. Eles plantou novamente a semente, e com certeza no próximo ano ele escolheu mais. Por que muitas vezes nós não somos abençoados? É porque nós comemos a semente que é para ser plantada. A semente que era para ser plantada é para ser plantada, não é para comer. Como é que nós vamos colher a semente que é para plantar? Saiba administrar os recursos que Deus tem colocado na sua mão. A abundância não dá a nós o direito de desperdício. A abundância não nos dá a nós o direito de desperdício. Aqui no texto, Jesus alimentou a multidão. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Vai dormir não, irmão, está quase meia-noite, né? Dorme não. A Bíblia diz que Jesus alimentou a multidão, multiplicou os pães, e sobrou quantos cestos? Vamos ver quem está atento aí. Quantos cestos de pães sobrou, irmão? 12, alguém falou aí, glória a Deus. 12 cestos. O que Jesus mandou fazer? Juntar todos os pedaços que sobrou e guardar. Houve uma mudança? Houve abundância. Mas Jesus desperdiçou aquilo que sobrou? Não. O que acontece muitas vezes, queridos, que muitas pessoas, por ter muito, elas desperdiçam, jogam comida fora, e muitas pessoas morrendo de fome, coisas que muitas pessoas, para muitas pessoas é um banquete, e elas jogam fora, tem muito, e nós não podemos fazer isso. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Então, para eu ter um ano espetacular, um ano que vai superar as expectativas, siga esses exemplos. Siga esses exemplos. Eu tenho certeza, se você estiver comigo aqui no ano que vem, no final do ano, você vai contar uma bênção. Pastor, no primeiro dia do ano, o Senhor ministrou aquela palavra para nós superar as expectativas. Eu gravei aquela palavra no meu coração. Eu até anotei aqui os 5 pontos que o Senhor falou. Eu fiz aquilo, pastor. Eu aqui estou contando o meu testemunho. Olha, Deus me fez isso, Deus me fez isso. Deus abriu essa porta, Deus derrubou essa muralha, Deus salvou meu filho, Deus salvou minha família. Hoje eu sou um empresário, hoje eu tenho 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão, não tem problema quanto dinheiro você vai ter, o importante é que Deus seja glorificado na sua vida, e você compreenda que tem um Deus que é acima de todas as coisas, aleluia, amém? Eu tenho que crer nisso, irmãos, eu tenho que pregar com convicção, e sei que Deus está falando com você. Sexto e último lugar, atribua a Deus todo louvor e honra, independente do momento, do mês e do dia. Atribua a Deus todo louvor e honra. Quer ter um ano que supere a expectativa? Separe pelo menos seu domingo para Jesus. Separe o domingo. Domingo é dia do Senhor, aleluia. 7 dias Ele te dá. Deixe um dia para Ele, deixe um dia para agradecer, Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, mas domingo eu vou estar na tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo o Senhor, porque o Senhor me deu saúde e prosperidade, aleluia. Atribua a Deus toda a honra e toda a glória. Versículo 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, aleluia. O povo viu o que Jesus tinha feito, e o povo agora atribuiu a glória ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Esse verdadeiramente é um profeta, esse é o Deus poderoso, nós podemos assim dizer. E assim também, querido, você vai fazer. Quando você ver as muralhas sendo quebradas, quando você ver as barreiras sendo destruídas, olhe para o céu e diga, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele abriu esta porta, Ele quebrou esta barreira, louvado seja o nome do Senhor. E nunca esqueça de agradecê-lo, nunca esqueça de honrá-lo, nunca esqueça de ofertar a Ele o seu louvor, aleluia.
atribua a Deus todo louvor e honra e glória. Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Aqui, esse texto, eu tenho que parar um pouquinho para dizer para você. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus. Você quer saber como é que esse homem viu isso? Olha aqui para mim. Você quer saber como é que Estevão glorificou a Deus? Eu estou dizendo para você que para você ter um ano abençoado, que supera a expectativa, você tem que atribuir a Deus todo louvor e glória. Pastor, como é que Estevão então atribuiu louvor e glória? Quer saber? Como é que Estevão atribuiu? Em que momento que ele estava vivendo? Você sabe? Qual o momento que Estevão estava vivendo aqui? Não sabe? Vou te falar. Estevão estava sendo apedrejado. Escute, Estevão estava sendo apedrejado. E esse apedrejamento custou-lhe a vida. Ele morreu. Mas quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia não diz que ele falou assim: oh Deus, Tu és um Deus terrível, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo que essas pessoas joguem pedra em mim? Não. Estevão não estava falando isso. Quando Pedro estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Ele olhou para o céu e teve uma visão do céu e viu Jesus Cristo, aleluia, de pé à direita de Deus Pai, aleluia. É assim que você tem que fazer, meu irmão, diante das pedras que jogam em você, diante da circunstância. Olhe para o autor e consumador da vida. Se você perder a sua vida aqui, você tem uma vida eterna garantida por Deus lá no céu. Não são as dificuldades da vida que vai fazer você murmurar, não, pelo contrário. Quando você glorifica a Deus nas dificuldades, quando as pessoas estão jogando pedra em você, mas mesmo assim você está olhando para Deus e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, querido. O céu se abre, aleluia, o céu se abre. A Bíblia diz que o céu se abriu e Estevão viu a glória de Deus, aleluia. O seu ano vai ser surpreendentemente melhor se você atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Aquele momento em que você está pensando até em parar de fazer certas coisas, olhe para Deus e diga: Senhor, eu sei que o Senhor tem o controle, eu sei que eu estou passando por isso, mas é só por um momento, já está passando, aleluia. Diga com fé, com convicção, aleluia, com convicção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, quer ter um ano? Glorifique a Deus, atribua a Deus toda a honra e toda a glória. Tudo que você for fazer, comer, beber, dormir, descansar, lembre-se que Deus é soberano sobre a sua vida, e você só está de pé porque Ele te deu saúde. Já estamos encerrando. Salmo 96, versículo 7. Salmo 96, versículo 7. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Glória e força. 1 Crônicas 16, 29, já estamos encerrando. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vocês memorizaram aí? Memorizaram os 5 pontos? Vamos repetir. Primeiro ponto: enxergar a realidade que estamos enfrentando e tomar decisões relevantes. Vou falar de novo, você estiver marcando. É preciso enxergar a realidade que nós estamos enfrentando e tomar decisões relevantes para o seu ano ser melhor, para o seu ano ser espetacular, você superar a expectativa. Segundo, ter coragem e humildade de reconhecer a sua incapacidade, ou a nossa incapacidade. Terceiro ponto para você ser abençoado: se você crer, precisamos estar sempre preparados para eventuais surpresas nas nossas vidas. Quarto,
segue as orientações ministradas em seu coração pela palavra de Deus. Guarde ela, memorize ela. Isso nós estamos ministrando para você hoje. Quando for na segunda-feira, na terça-feira, lê de novo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração. Faz prova com Deus. Se Deus não honrar aquilo que eu estou falando, eu não prego mais essa palavra, porque Ele é Deus para cumprir a sua palavra. Ele é o Deus poderoso. Em quinto lugar, saiba administrar seus recursos. Não desperdice a provisão que Deus colocou em suas mãos. Aleluia. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, vamos já orar.